Pronto, começando em cartaz aqui pela TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV e pelo Brasil afora para todo o território nacional pela TV Com Brasil, canais 3 da Claro, 28 da Sky, 239 da Vivo. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, no YouTube ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa. E você pode assistir também pelo site tvaberta.tv.br em qualquer parte do sistema solar e redondezas. Pronto, já podemos começar o nosso programinha de verdade. O Em Cartaz está no ar. Valendo! Mariana Galindo, tudo bom, menina? Oi, bom te tudo receber bem, aqui. Você trouxe o Cláudio Lins? Ah, eu trouxe, estava na bolsa e... exatamente. Vou levar. Exatamente. Não atrapalha muito. Eu gosto de bolsas de mulheres, assim, são lugares bem confortáveis. Confortáveis. Tem muitas opções lá dentro, criativa, né? É incrível. Surpreendente. Mariana, teatro desde quando, Mariana? Desde 2006. 2006? 2006. 16 anos. Isso. Já trabalhei em mais de 22 peças de teatro musical. Mais 22 é maravilhoso. De teatro musical. Musical? Eu quase... Sempre musicais ou Você quase sabe que sempre? no teatro eu só fiz musical. E já trabalhei com TV também pouco, fiz um filme que também musical, com o Saltimbancos Trapalhões. Ah, você fez Saltimbancos O Trapalhões? novo. O novo. Não Não da minha mãe. Eu fiz o novo. Tem um novo, é? Tem, a Teve, gente fez um remake agora. Mas a minha carreira quase toda é construída no teatro musical. No teatro musical. Cláudio Lins. Você vem numa família que tem música, que tem teatro, que tem musical. Quando ela falou o ano em que ela começou, me deu até uma dorzinha no coração. Eu falei, meu Deus, vou ter que... Você é um senhor, né, Cláudio? É um senhor, eu sou. E para começar, eu também iniciei minha carreira nos palcos com 11 anos de idade. 11 anos. Então eu comecei em 1984. Não tinha nem nascido. Para você ver. Claro que isso não foi, eu era criança ainda, assim, não foi algo que eu dei continuidade assim, com tanta assiduidade. Fiz uma peça aqui, outra ali, enquanto eu ainda era criança. Já fazia coros infantis também, cantava já. Mas só fui começar mesmo minha carreira com 19 anos, que provavelmente você também não tinha nascido ainda. Isso já tinha, né? E desde então estou aí. Na vida, mesmo, Né? exatamente. Amor por Anexins, é assim que fala, Anexins. Exatamente. A gente teve algum amigo nosso que falou que poderia se falar também Anexins. Então, eu já ouvi essas dúvidas também. Sim, as duas formas são corretas segundo o Google, né? Segundo o Google. Anexins ou Anexins. Mas acho que Anexins fica mais impactante. Exatamente. O que são os Anexins? O que são os Anexins? Será que é algo de comer? De passar no cabelo? Ou de colocar no pé? De botar? Vamos botar meu anexinho. Eu vou botar meu anexinho, meu mocassim, meu anexinho, é tudo ali próximo. Não. Anexins são ditados populares. Ditados populares. Isso. Provérbios. Né? Frases de para-choque, de bonde, né? Porque a peça se passa lá em 1900 e muito tempo atrás. E charuto. Tempos de antanho. Né? Exatamente. Um grande comediógrafo. O nosso querido Arthur de Azevedo, né? Um dos pais do teatro brasileiro. Né? O grande... Isso, exatamente. Né? O Arthur de Azevedo, ele é o grande nome do nosso teatro de revista, né? Brasileiro. Porque o teatro de revista é uma forma que a gente importou da Europa, né? Já existia. Muita gente não sabe, acha que é uma coisa carioca, que nasceu ali. Não, veio. Inclusive, Portugal ainda tem um teatro de revista forte, exatamente. Eu lamento que, de um certo modo, a gente tenha perdido essa cultura que eu adoro
a linguagem do teatro de revista. Por outro lado, eu vejo que o nosso teatro brasileiro, ele absorveu muito da linguagem do teatro de revista, né? Com o deboche, né? Com o humor, exatamente, música, essa coisa de que musical é uma coisa que começou de 20 anos para cá. Não, a gente sempre teve uma tradição de teatro musical, e o Arthur de Azevedo, nesse contexto, ele é o cara, né? É o cara. Sem dúvida. E aí, o que encantou vocês para fazerem o amor por Anexins? O amor por ditados. Bom, a gente precisa trabalhar, pegar um convite. Temos que fazer alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Um trabalho aqui. Claro, estamos dentro, tal. Eu já tinha essa ligação muito de interesse pelo teatro de revista. E ano passado eu conheci o Elias Andreato, que é nosso diretor. O Elias tinha esse projeto já desde os anos 80, ele tinha assistido uma montagem, então ele sempre sonhou em montar esse texto. E ano passado a gente se conheceu, começamos a conversar, tivemos a oportunidade de sentarmos juntos num show e a gente ficou conversando, e eu estava falando para ele que eu estava envolvido num projeto que contava a história do teatro musical, falava do teatro de revista. Eu falei, nossa, eu adoro. E ele falou, eu tenho um projeto que é a sua cara. E ele falou Arthur de Azevedo. Quando ele falou Arthur de Azevedo, eu falei, meu Deus do céu, eu tô dentro, cego. Agora, eu salvo pago engano, pra fazer. Originalmente ela não é musical. Não é. Não. O Elias que buscou umas músicas do início do século para agregar, porque na verdade é uma peça muito curtinha, assim, a peça deve ter meia hora, ela é feita normalmente casada com alguma outra peça. Só que aí o Elias colocou música e aí fez a nossa peça rica, né? Que agora a gente tem música. São músicas daquela época, daquele período? O texto foi escrito ainda no século XIX, né? A gente tem uma cultura musical que se desenvolveu muito a partir do século XX mesmo. Então, são músicas da primeira metade do século XX, exatamente, Por exemplo, tem alguma assim que seja mais conhecida que a gente... A Amélia, eu acho que sim. A mais Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Ataúfo Alves. Essas são músicas que ele foi encaixando isso no desenrolar da peça. Roteiro, exatamente. A gente canta também Aracide Almeida. Muita coisa do repertório da Araci, Muito. Né? Que tem muito a ver com... Porque a Araci tinha um repertório bem debochado também. Então tem coisas deliciosas, né, do repertório dela. Agora, tem uma história, né? Sim. Tem uma história. Sim. Qual é a história? A história é Dona Inês, que sou eu, que sou uma jovem viúva. Nossa. Viúva de alguns maridos já. De alguns maridos? Perigosa, hein? Perigosa. Ela é limpinha, bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. E ela precisa arrumar um marido. Mas apareceu um velho. Uma proposta de um velho. E aí, eu sei que não parece, não parece, mas eu sou velho. Que é o Isaías, que é um velho muito feio, né? Ou seja, eu sou perfeito para eu tenho o físico de rolo perfeito, né? E que se encantou pela Dona Inês. E ele porque quer casar com a Dona Inês de qualquer maneira. E ela não quer. Ela não quer casar com um velho feio, né? Ela, então, que já teve outros maridos mais interessantes, não quer. Tem um pretendente e tal. Só que ele tem uma característica. Ele só fala por anexins. Por provérbios. Tudo que ele fala, o diálogo dele é em cima dos exatamente. Só por anexins. Só. Haja anexim. Ela fala é difícil. Até o trabalho do Cláudio é dificílimo, porque ele teve que só decorar anexins. Então eu falo que eu faço a peça andar e o Cláudio fica eu fico ensinando as pessoas. E essa eu acho que é a grande graça do Isaías, é o charme dele. Né? Exatamente. E aí, enfim, não vou contar o final da peça, mas tem um desenrolar que é focado nesses anexins.
São importantíssimos. Exatamente. Sim, o final tem a ver com Tem muito a ver, tem muito a ver. Me diz aí alguns anexinhos, por exemplo. Quem não tem cão, caçar com gato. Você é conhecidíssimo, Quem espera sempre alcança. Roupa suja se lava em casa. Cada panela tem sua tampa. Tem alguns que a gente não conhecia. Tem um, por exemplo, que eu pesquisei, não consegui até hoje saber o que significa. Se a pequena não me sai ao pintar, pra cá vem de carrinho. Nossa, essa aí como é que dá para repetir, por favor? Se a pequena não me sai ao pintar, para cá vem de carrinho. Um desafio. Olha, quem souber o significado, por favor, ligue para cá para a gente poder informar. E tem vários, né? O futuro a Deus pertence. Né? Tem muitos. Anexinho. Não, é incrível, porque a peça tem muitos anexinhos, logicamente, né? O Arthur de Azevedo teve. E ainda assim a gente brinca com anexinhos que ele não usou. Ele não usou na época. Ou seja, a gente tem uma cultura de provérbios que é muito grande, né? Muito rica. Né? A gente não faz ideia, né, de tantos ditos que existem. Né? E a gente usa, né? Muitos no dia a dia, a gente nem percebe, né? Santo de casa não faz milagre. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho, exatamente. São coisas corriqueiras, né? Corriqueiras. Tudo, né? Para basicamente tudo tem um anexinho. Tem um anexinho. Vamos fazer um dicionário do anexinho? Vamos fazer Deve existir por aí, em algum lugar. Já devem ter feito. Mas se não fizeram, tem que fazer, porque realmente... E olha que é um dicionário... Parrudo, grosso, parrudo. Né? Parrudo. Agora, trabalhar com esse tipo de comédia dessa época é muito legal. Né? Ela parece ter um andamento diferente das comédias modernas. Sim. Um andamento gostoso, né? Mais ingênuo. Mais... Sim. Para começar, ela tem uma carpintaria dramatúrgica, né? Tem uma linguagem cujo rigor, né, também se torna um desafio para a gente, né? Até porque a gente tem, como você mesmo falou, um humor mais dinâmico, né? De hoje em dia. Agora, tem uma coisa que não muda, que eu acho que não mudou nesses quase 150 anos, porque esse texto o Arthur de Azevedo escreveu com 15 anos de idade, então ele realmente ali... 15 anos ele escreveu? Então ele deve ter escrito por 1881, 82. Ele escreveu isso por brincadeira. Olhando ali o que estava acontecendo. Começou a escrever e acabou virando. E virou um clássico, né? Virou um clássico, né? Agora, tem uma coisa que não morre, que é a malícia, né? O deboche, a coisa... Você vê que isso é uma coisa muito brasileira. Então, uma das coisas que mais nos dá prazer de apresentar esse espetáculo é de apresentar um espetáculo eminentemente brasileiro. Sim. E a música, como é que é? Tem um acompanhamento, uma trilha, como é que rola? Nós temos um pianista, que é o Jonathan ou o Rodolfo, que tocam com a gente, e tem a Bia, que ela faz os sopros, ela toca flauta e sax soprano. Exatamente. Então, assim, é chiquérrima a direção musical do Jonathan Harold. E vocês dois cantam? E nós dois cantamos. Em alguns momentos cantam juntos? Sim. Sim. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Que lindo! Sucesso da Dalva de Oliveira. E eu acho que essa parte musical deixa muito chique, né? A nossa peça. Perto da bagaceira que nós estamos ali em cena, apesar de parecer muito chique, é sempre um gastando com o outro, né? Exatamente. E a parte musical, ela dá dá um lustro. Dá uma chiqueza pro negócio. A gente não tá sabendo o que tá fazendo. A gente tá se gastando, mas estamos se divertindo. Estamos ligados. Exatamente. Estamos enganando vocês. O teatro engana, né? Engana. O teatro engana. A ideia Quem souber bem alegria, minha gente, era triste amargurada, inventou a madrugada, pra deixar de padecer, salve o prazer, salve o prazer. Oba!
Não, e a reação do público tem sido realmente espetacular. Pela diversão, pelo entretenimento, é uma comédia leve, né? Mesmo com as críticas que o Arthur de Azevedo faz às sociedades, né? E que, de um certo modo, a gente renova essas críticas, porque são, né, a gente fala de machismo, a gente fala da relação promíscua com o dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que, né, que vem já de anos e que a gente ainda enfrenta, né, mas de uma maneira muito leve, muito debochada, muito tranquila. Mas, para além disso, existe esse reconhecimento da gente estar levando para o público uma tradição brasileira, né? Um produto brasileiro, sabe? Músicas brasileiras, um texto brasileiro. Então, esse sentimento de pertencimento que a gente gera no público também é muito legal. É muito engraçado que, quando acaba, muita gente fala assim, apesar de ser uma comédia rasgada, tem umas pessoas que falam assim, é lindo, eu fico achando isso tão engraçado. Eu não falei, não é? Eu saí, um senhor falou, eu me emocionei muito, há muito tempo eu não me emociono. Eu falei, gente... Mas eu acho que é porque tem esse dado, você sabe? Você nunca sabe como é que bate na pessoa, né? Eu acho que aquela informação chega na pessoa, como é que ela absorve aquilo? Tem esse dado da memória, e da memória cultural que a gente está trazendo, que eu acho que isso é muito forte, sabe? E cada vez mais eu convido o público a assistir então vamos convidar o público. Teatro brasileiro, né? Aonde está? Que horas? Que dia? Como é que é? No Teatro Eva Hertz. Eva Hertz, que é uma delícia. Nacional, na livraria da Cultura. Você ainda passa ali, eu até recomendo para todo mundo. Gente, chega uma meia hora antes, 40 minutos, dá uma volta ali, é uma delícia. Sextas-feiras às 8 da noite, sábados 6 e 8. Duas sessões no sábado. Isso é um extremo luxo. E domingo às 6 da tarde. Então, sexta às 8. Isso, sábado 6 e 8. E domingo às 6. Isso. Legal. Teatro Eva Hertz, Conjunto Nacional, Avenida Paulista, ali na Livraria Cultura. Até quando? Até acho que 21 de agosto. Olha que temporada legal. Bacana. Dá tempo. Dá tempo. Mas corre, né, gente? Mas vai logo, exatamente. Vai bobeando, o tempo passa. Aquela preguiça, já vem. Não, então outra coisa, vocês vão gostar tanto que vocês vão querer recomendar, vão querer ver outra vez, vão querer recomendar para os amigos, para os familiares, então é bom ver logo. Legal. Fernanda está desesperada lá, dizendo que o nosso tempo acabou. Meu Deus do céu. Tudo que é bom dura pouco. Isso, o tempo que vai não volta. Tudo que é bom dura pouco. Claro. Cláudio, Atílio, obrigado. Prazer. Obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui, tá? Vamos lá, Amor por Anexins, Teatro Eva Hertz, sexta às 8, sábado 6 e 8, domingo 6 da tarde até 21 de agosto. 21 de agosto, maravilha. Deixa eu ver o que tem aqui, não tem nada. Agora é hora da Agenda Brasil, com as nossas dicas de espetáculos teatrais, shows, exposições que estão acontecendo pelo Brasil afora, para você se programar para o final de semana. Agenda Brasil. O Hemocentro da Santa Casa de São Paulo precisa de você, precisa do seu tipo sanguíneo. A positivo, O positivo, B negativo. Nosso estoque está muito crítico. Venha até o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, faça o seu agendamento pelo telefone 2176-7155 e ajude aos pacientes que precisam de cirurgias, que fazem tratamentos oncológicos, ajude a salvar vidas. Assassinato para 2. Marcelo Otávio
Atílio, tudo bem? Tudo certo, muito prazer, obrigado. Tiago Perticarrari. Olha só! Decorei! Prazer, Atílio. Vocês já tiveram com essa peça em cartaz aqui em São Paulo? Sim, antes ano da passado. Pandemia? Não. Foi no ano passado? Foi no ano passado. A ensaiar, né, antes da pandemia, mas durante o processo de ensaio chegou a pandemia, a gente teve que parar. Nós íamos estrear em março de 2020, aí tivemos que parar. Dia Justamente 15, na época, justamente, na pior possível. Na pior possível. É um texto, o quê? Americano, argentino? Sim, é um texto americano. De 2011. Ele foi montado primeiro em Chicago. Depois ele foi para Broadway em 2013, 2014. E aí depois ele começou a fazer... começaram a comprar os direitos em outros países para montar. E... Teve até tour também, né? Teve turnê, já teve a versão na Inglaterra, teve versão na África do Sul, teve versão na Austrália, outras turnês em outras cidades dos Estados Unidos. Aí teve em Buenos Aires, que foi aonde, né? Em 2018 teve a versão argentina, que foi quando as nossas produtoras, a Selma e a Célia da Morente Forte... São duas malucas. São duas malucas, adoráveis. Assistiram e ficaram apaixonadas. E aí elas compraram os direitos e entraram em contato com a Ana Toledo. E para fazer... Não foi quem escreveu Vingança? Foi. Ana Toledo. Então, estamos fazendo uma dobradinha no mesmo teatro. Ana escreveu Vingança, mas ela fez a tradução do Assassinato. E... Maravilhosa, inclusive. Maravilhosa. Não, a adaptação. Agora, é muito curioso. Assassinato para Dois. Primeiro, você imagina que é uma peça policial. Aí você fala, não, é um musical. É um musical. Então deve ter um elenco. Não tem um elenco. São os dois só. Assassinato para Dois. É intrigante essa coisa. Tem um elenco, né? Tem 10 personagens a peça. 10 personagens. Mas só 2 atores. E do que trata? O que é esse assassinato para... Os dois são vocês? Vocês têm que resolver o assassinato? Vocês são os assassinos? A gente fala Quem são vocês? É uma comédia musical de suspense policial. Comédia musical de suspense policial. Tem um tempo para processar isso, porque realmente o foco é a comédia musical, então, e o piano, né, que é o protagonista da cena, da peça, ele a gente toca, os dois tocam o piano, então vira e mexe, eu tô tocando para ele cantar, eu tô tocando para eu cantar, 4 mãos também tocando os dois. Isso. A peça é um grande jogo, né? Mas com a base é essa homenagem ao gênero de literatura de história de detetive. Né? Agatha Christie, Sherlock Holmes, todos esses grandes que a gente cresceu lendo. Eu, particularmente, sou fã. A peça faz uma grande homenagem usando esse jogo de atores para interpretar vários papéis. Né? 2 atores interpretam 10 papéis ao mesmo tempo. Você acha que a gente divide os papéis? Não. No meu personagem eu faço um policial que quer ser detetive, ele é a pessoa que está tentando resolver. Investigando a coisa. Isso, a história começa com o assassinato do anfitrião da... É aniversário do anfitrião. Isso, desculpa, o assassinato do aniversariante. Na mansão dele. Houve um blackout, ele toma um tiro e quando a luz voltou, ninguém sabe quem matou. A polícia vem... Típico, né? Típico. Isso. Então, já começa aquela fórmula bem que a gente está acostumado, né? Aí vem o policial para guardar a cena do crime até o detetive chegar. E falta 1 hora para o detetive, 1h30 para o detetive chegar. E é nessa 1h30 que se desenrola a nossa peça. Ele tem que segurar os 9... Ele tem que segurar os 9 suspeitos convidados da festa. Tem o corpo ali, né? Porque ele foi assassinado ali. Então tem que esperar o detetive chegar e os suspeitos estão lá nessa casa, né? Os suspeitos que é o Marcel. Sim. Eu interpreto todos os suspeitos. Nós temos a viúva, nós temos o psiquiatra da cidade, temos uma primeira bailarina famosa, tem um trio de garotos de um coro infantil fantástico. Você faz o trio? Eu faço o trio. Tem um casal... Outra interjeição para dizer, porra! Tem um casal de vizinhos briguentos, tem uma sobrinha que veio da cidade grande, que
Maravilhoso. Porra, é uma pentelha que tá sempre curiosa, quer saber tudo, quer ajudar a resolver o caso com o detetive. Eu sei como é que é. Exatamente, é isso aí mesmo, né? E a gente fica nesse jogo o tempo todo e detalhe, não tem troca de figurino, né? Isso tudo que ele faz, né, com a fiscalidade, com a voz, tipo de voz diferente. Nós temos um cenário, que é a sala da mansão, do aniversariante, com o piano no meio, e o figurino do Ti, de policial, e eu tô com um figurino básico. E não há troca de figurino. Todos os personagens a gente usa existem alguns tipos de signos que a gente passa para a plateia compreender que tá havendo uma troca de personagem. Signos tanto para cada personagem, quanto um signo, a gente tem que definir um signo para troca de personagem. Para também não ficar uma coisa tipo, mas peraí, quando que vai virar? Não, existem signos que a gente compartilha com a plateia para deixar bem claro essa troca. O negócio é um jogo. É um grande jogo. É isso que é. Que a plateia é um grande jogo. Ver que ok, agora é fulano, agora é ciclano. A gente tem umas imagens aí, a gente tem uns vídeos aí, já estamos falando do Assassinato para Dois, que está em cartaz lá no Raul Cortez. Vamos dar uma olhada. Silêncio, vocês dois, ele vai escutar vocês chegando. Escutam-se aqui atrás da poltrona, rápido. Melhor não dar um pio, nem respiro, pra não estragar essa surpresa aqui. Então desliga o celular. Vamos embora, a nossa porta é bem ali. Não, agora é ele, com certeza. Não, somos só nós três, a gente achou um Uber. Você acredita? 3 pessoas no Uber, tu fez isso todo dia. Então espera, quem é que estava escondido ali no escuro quando a música começou? Eu acho que ele deve estar chegando. Todo esse suspense chega a me cansar. Não era o que a gente esperava, mas nós esperamos que ele chegue em algum momento. Vou dizer uma coisa pra você, amiguinho. É bom ter alguém conversar pra variar. Se não fosse você, eu estaria só pensando tudo isso. Não me entenda mal. Eu não disse que somos parceiros. Eu não tenho parceiro desde a Vanessa. Vanessa! Sim, porque tem toda uma história trágica desse policial, tem todo um, né? Ele chega com o coração quebrado, ele se apaixona por uma menina lá e ele não sabe como lidar com isso. E aí eu vi bem esse negócio do giro, por exemplo. Um dos signos para troca. Nós temos alguns. Nós temos alguns. Nós usamos os móveis também, o piano é um ponto de troca bom. Ou uso o Thiago para trocar. Na frente dele. Quando passei na frente dele, ele já é outra pessoa. É um momento que a gente usa para fazer troca. Que legal. Isso dá uma dinâmica, né? Que bárbaro. Que eu acho que isso que é o legal da peça, né? São 2 atores. É 1h40. Poderia ficar muito chato. Então a gente enche a peça de dinâmica. A peça é dinâmica o tempo inteiro. É um jogo me remete um pouco, assim, guardadas as devidas proporções, para o mistério de Irma Vap. Mas é uma homenagem também à Irma Vap. Que tem essa coisa também de 2 que trocavam de personagem, só que eles trocavam os figurinos. Isso. Também, O Irma Vap é uma peça dos anos 80. E ela inaugurou um gênero que casa muito também com a história de detetive, que é o terrir. Né? E essa peça tem um pouco disso, né? Ela é uma comédia, antes de tudo é uma comédia, mas ela tem essa coisa desse thriller correndo atrás, tem que descobrir quem é o assassino, e todo mundo é perigoso, e o que está acontecendo. E é uma homenagem exatamente a Irma Vap. Na plateia deve ter as pessoas que ficam, é fulano, né? Sim, sempre. Essa menina, uma penteira, deve ser ela. E geralmente todo mundo. Não, até nós revelamos no final. Revela? Mas até o final. Até o final elas não sabem. Muito difícil de alguém falar, uma pessoa. Eu só lembro de uma pessoa que acertou. Teve gente que até falou que nós estávamos mortos. Viu a gente entrando assim, aquela maquiagem, falou assim.
eles que morreram. Não, é muito bom. São eles que morreram. Chega as pessoas com umas ideias, tipo, as pessoas já do início pro meio vão bolando umas teorias e elas vêm contar pra gente depois. Eu acho isso muito legal na peça, porque tem a comédia, tem o piano e tal, mas isso não tira as pessoas do que é a história, né? Porque elas querem saber o que tá acontecendo, querem saber quem foi que matou. Então você dá uma pausa ali pra cantar uma musiquinha, não sei o que, mas daqui a pouco volta. Tá. Eles ficam seguindo as pistas junto com a gente. Isso é muito legal, né? Vamos ver mais um trechinho aí. Assassinato para Dois, Teatro Raul Cortez, sábados e domingos. Vamos ver mais um pedacinho. Bom, eu imagino então que você queira fazer a reconstituição do crime e para isso vai precisar de ajuda para lidar com essa gente toda. Obrigado, mas não obrigado. Reconstituir a cena do crime é a última coisa a se fazer de acordo com o Código Policial. É claro, minha consciência me obriga a falar, apesar de certas pessoas acharem melhor ficar calado. Milton, eu estou denunciando! Não posso ocultar a realidade. Acho melhor falar e abandonar qualquer cautela. Eu sei, desde o início eu sei toda a verdade. Posso afirmar sem dó que foi ela. O dueto ali. É um dueto. Sim, tem um dueto. E o dueto sai do piano uma hora e o Thiago vira o pianista. Tem todo esse jogo, essa brincadeira. Caramba, meu. O tempo todo. Quem que dirigiu isso? Algum maluco. Olha, maluco pra ter aguentado a gente. Zé Henrique. Zé Henrique de Paula. Nosso grande diretor. Zé Henrique de Paula. Uma delícia ter sido dirigido por ele. Direção musical da Fernanda Maia. Sim, foi o Zé e a Fernanda. Uma equipe aí de primeira, hein? Selma e a Célia, né, a produção da Morente Forte trouxeram a Ana. E aí, a partir da Ana, foi se montando o elenco, né? Porque eles já estavam buscando esse elenco, o elenco e a equipe de direção desde 2019. E aí chegou o Zé, chegou a Fernanda, a nossa preparadora de elenco fantástica também, Inês Aranha. Inês Aranha, né? Que trabalha muito com o Zé. Fantástica. Nossa, crucial para o nosso trabalho. Para a gente ter um ponto, de, né, uma âncora para a gente não ficar enlouquecido. Definir bem ainda mais para o Marcelo, que tem que fazer muita gente. Definir certinho a fiscalidade de cada um. Sim. Foi incrível o trabalho. Foi um trabalho... E não perder essa dinâmica, né? Isso. Não dar buraco. Exato. E fazermos bem toda essa união, né? Esse trançado ficar muito bem feito entre piano, canto e atuação. É porque você imagina que a gente, para poder chegar ali e montar a cena com o Zé, a gente já tinha que estar afinadíssimo com o piano, já porque você tem que estar pensando no texto, só que você não pode estar pensando na partitura, você já tem que ter decorado a música e o canto também. Sim. Então, para isso tudo ficar orgânico, tem que ter muita coisa acontecendo antes. E aí, projetado, foram ajudando a gente. É tudo decorado. Tudo decorado. O piano, as canções, nós não trabalhamos com partitura na peça. Por falar em piano, tem uma cena também bacana agora. Vamos ver essa cena que tem. Sim. Mais um VT. Eu também vou aplaudir. É bárbaro isso aí, cara. É bárbaro. Foi um processo de ensaio. É isso que a gente estava falando, né? De fazer esse trançado ficar legal. Ensaiamos, 2 meses com a Fernanda. Só parte de piano, assim, destravando isso, tornando o negócio rápido, até chegarmos na sala de ensaio. Fora o tempo que a gente ficou sozinho em casa,
aprendendo as músicas, né? Porque piano também é um instrumento que, né, não é como... É um instrumento, né? Instrumentos não são como bicicleta, você não aprende uma vez e foi. Tem que estar na mão, tem que ter... A musculatura tem que estar viva. Você já tocava ou não? Sim. Então, já é pelo menos. Sim, já sabia. Nossa, não. Porque é uma partitura difícil. Quem compôs essa partitura, né? Os americanos, ele é tudo partiturado, não é em cifra. E é complicado. Eles botam referências clássicas lá também. É super legal, assim, quando a gente vê só a música. Tem escrito, inclusive, não pode improvisar. A primeira coisa na partitura, proibido improvisar. Teatro Raul Cortez, Assassinato para Dois. Teatro Raul Cortez fica ali na Dr. Plínio Barreto, aquela pracinha ali no Bexiga, na 9 de julho. Isso, a rotatória ali. Teatrão, bonito, lindo, gostoso. Nossa, maravilhoso. Sábado às 6 da tarde, domingo às 7, é isso? Isso. Sábado às 6, domingo às 7. Até quando fica lá? Até... Último final de semana de agosto. 28? Acho que é por aí. 20 alguma coisa. Último domingo de agosto. Isso. Legal. Sim. Pô, parabéns pelo trabalho. Muito bacana, rapaz. Intrigante. Né? Obrigado. Você vê as imagens e fala, caramba. Não, E a gente, quanto mais vai fazendo, né, a gente mais está assim apropriado. Então, sim, agora, sim. você for assistir, nós já estamos... foi no Teatro das Artes. Foi, os vídeos são da temporada passada. A gente já está mais assim, ó, cada vez mais apropriado do texto, das cenas. Então, é uma delícia, é um jogo que a gente... E nós podemos fazer essa peça, tipo, é uma peça divertida de fazer e também é prática, né? Prática, né? Só nós dois, a nossa ideia é ainda continuar, ter vida longa essa peça. Tem que mesmo. Legal. Prazer, obrigado pelo tempo. Um abraço para aquelas malucas da nós temos uma dica de cinema para curtir com a garotada. Vocês lembram dos Minions? Lembra dos Minions? Sim. Tem o sobrinho e filho. Os Minions, aquelas coisinhas engraçadas que surgiram no desenho Meu Malvado Favorito. Pois eles estão de volta agora num filme que se chama Minions 2, A Origem de Gru. Nos anos 70, o jovem Gru tenta entrar para um time de supervilões, mas a entrevista é desastrosa. E ele e os seus Minions acabam fugindo do grupo de malfeitores. Vamos ver o trailer? O filme já está no cinema. Ayana banana iguana chipolata. Vélo, soy Stuart Smith, le capitaine Willkommen. Gute Flight. Peanut? Hello, Peanut? Sim, por favor. Peanut. Peanut. Ok, vamos. Hey, tout à ma sur le minibus. Les simis, les siminates, les simis, les siminates. No, no, haha. Valendo, Priscila Carini. Prazer receber você aqui, menina. Aqui. E o Rogério Nascimento, tudo bom, cara? Muito prazer, muito bem. Palha de Aço. Isso. A gente tava falando um nome bom pra caramba da companhia. A companhia multiuso, faz de tudo, faz intervenção, espetáculo, o que precisar, a gente tá lá. Mil e uma utilidades. Sim.
batizar uma companhia é sempre um problema, né? Então, a gente teve um outro nome no começo, que era Grupo Experimental de Teatro, uma coisa mais séria, assim. E aí, com o decorrer, a gente falou, putz, precisa de um outro nome, precisa ganhar uma outra cara. E aí, eu tava com outro integrante no mercado, a gente tava ali pensando, por que não palha de aço? Palha de aço serve pra tudo, e a gente faz de tudo. Aí acabou virando Palha de Aço. Palha de Aço. Que é uma brincadeira ali com palhaço também. Agora, isso há quanto tempo atrás? Isso em 2013, 2014, 2015, que a gente já estava aqui em São Paulo. Porque tudo começou, na verdade, no interior, que eu vim de Limeira. E aí, Matheus também, que estava comigo desde o começo, era de Iracemápolis. Aí a gente iniciou lá, veio para São Paulo, porque passamos ali no curso do FPJ, que é uma formação de palhaço para jovens, dentro do Doutores da Alegria. Aí, nesse novo momento, com o palhaço, esse estudo, a gente começou a reformular toda a companhia. E aí surgiu esse nome. E o Rogério vem da onde? Eu chego nesse momento, exatamente, quando eles vêm para São Paulo para fazer o curso de palhaço. E aí a gente tem esse encontro, não só comigo, mas também com o Cauã, que é membro da companhia hoje também. Essa coisa do palhaço, durante muito tempo ficou meio abandonado, né? De uns 10 ou 15 anos para cá, não sei o quê, houve uma revalorização, né, da figura do palhaço, da personagem do palhaço, né? E uma modernização, inclusive, né, trouxeram para o contemporâneo, né? Foi trazido para o contemporâneo. Eu acho que tem tudo a ver também com o momento atual que a gente está vivendo, assim, com tudo que anda acontecendo no país. E dentro dessa escola também a gente teve a possibilidade de experimentar o palhaço em outros lugares para além do palco, né? Então a gente vai para a rua, a gente, dentro da companhia, escuta as pessoas e quer trazer o que as pessoas querem ouvir do palhaço também, né? Porque dentro dessa formação a gente passa pelo clássico, que a gente chama de gag clássica, que são cenas que são feitas há muito tempo atrás de lona. E aí é um lugar muito interessante para a gente entender ritmo, tempo, encontro com o público, mas a escola também possibilita a gente habitar outros lugares. Então, como é que é esse palhaço periférico, que é o que a gente traz? Porque todos nós viemos da periferia. E aí a gente sentiu a necessidade de trazer algo que dialogasse com a periferia. Porque talvez esse palhaço de lona, ele traz também o riso, ele traz o entretenimento, mas para além disso, o que a periferia ri hoje? Então, acho que a gente trouxe essa contemporaneidade pro coletivo, porque a gente queria dialogar de uma forma mais próxima com os nossos, né? Então, aí vieram os nomes diferentes também, né? Que os nossos palhaços chamam miséria, catástrofe, desastre, tragédia. E aí, como é que a gente brinca com isso, né? Porque essas palavras também estão no cotidiano. E aí foi formulando essa nova pesquisa, a gente foi criando uma estética, foi ganhando uma cara, assim, a companhia. Mas vocês mantêm esses nomes? Eles continuam com esses nomes? Você é quem? Eu sou a miséria. E o Rogério era a catástrofe. Aí a gente foi criando, né, essas figuras, foi dialogando. Vem muito desse lugar da periferia mesmo, né? Da gente, enquanto palhaço, ter passado, e palhaça, né, ter passado por esses vários lugares. E o palhaço, a gente entendeu muito que ele está a serviço do jogo, né? Ele está a serviço do que você quer contar. Então, esses nomes surgiram a partir disso que a gente queria falar, né? E aí a gente, dentro do Itaim Paulista e São Miguel Paulista, que foi onde a gente começou essa pesquisa periférica, a gente saiu para as ruas, foi na Praça do Forró, foi nas estações, e a gente foi conversando com as pessoas. O que você queria ver no teatro? O que você quer ver no circo? Quero ver o palhaço, As pessoas querem ver o palhaço para dar risada. Sim, mas se a gente falou, queria ver o Globo da Morte, como que é aquela estrutura com as motos, como que a gente leva isso? Então, a gente começou a construir essa linguagem nossa a partir da periferia. Coletar, né? essas narrativas. Agora, a palhaça, por exemplo, que era uma coisa que antigamente também era muito raro. Sim. Muito raro ou não havia, não sei, nem sei. Eu acho que teve um momento, assim, dentro da escola que foi muito importante pra mim, que foi quando a gente recebeu, né, a história de uma das palhaças que se vestia de palhaço. E aí, isso começou também a destravar várias chaves, assim. Quando a gente pega as gags clássicas, a mulher, ela tá muito num lugar de tá ali servindo, entregando, ou então objetificando, né, esse lugar da mulher. E dentro do curso, mas também dentro da companhia, a gente vem experimentando como que é o lugar da mulher em cena, do que as mulheres riem também, né? Como é que a gente estuda essa comicidade no corpo feminino.
E aí a miséria, esse lugar de trazer também essa figura, é muito interessante quando a gente termina os espetáculos, o quanto as meninas vêm para falar comigo, o quanto é importante ter essa figura em cena e trazer esses debates do feminino em cena também. Porque são debates diferentes, né? São lugares diferentes, e aí isso reverbera bastante. E quebra aquele paradigma, né, de que no circo, porque é um circo tradicional, a mulher atendia o mágico, a mulher atendia o palhaço, ou era a bailarina muito bonitinha. Exatamente. Era sempre esses, né, esses e estereótipos. numa pesquisa pessoal, assim, isso fez com que eu me interessasse, então, a aprender o malabares, a aprender a tocar uma música, a colocar a minha figura num lugar de graciosidade também, não de estar servindo, mas então os meninos que vão trazer o malabares, porque eu vou fazer o malabares agora. E aí isso é importante, essa representatividade é muito importante em cena. Bárbaro. A gente tem umas fotos aí do Palha de Aço, do grupo Palha de Aço, alguns trabalhos que vocês andaram fazendo, a gente foi vasculhar. Tá? Olha aí, por exemplo, esse... É o Depósito. Depósito, um espetáculo que chama Depósito. Depósito. Isso. Por que Depósito? Foi esse lugar que a gente, né, ganhou o primeiro, fomos contemplados no VAI, e aí a gente teve um investimento para começar essa pesquisa, essa estética nova. Então a gente conversou com as pessoas ali do Itaim, da Zona Leste, e uma das perguntas que a gente fazia, além dessas que o Rogério comentou, né, sobre o que você quer ver em cena, é o que aconteceria se a arte não existisse, se a arte, né, fosse proibida. E aí tudo partiu desse lugar onde os artistas estavam doentes, isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia? Os artistas estavam doentes, então eles precisavam ser isolados num depósito. Daí o depósito. A arte era a doença, né? A arte era a doença. E o último estágio dessa doença era o nariz vermelho. Então, que legal. E essa é antiga. Ainda foi em Iracemápolis, a gente já estava aqui em São Paulo, mas a gente voltou para lá para apresentar num projeto que chamava Encena, né? Então foi um cabaré, assim, um misto de acrobacia. Cabaré, palhaço. Isso. Cabaré. Música, que também é uma linguagem bem forte dentro da companhia. A música é fundamental, né, nesse tipo de espetáculo, né? Cada um toca um instrumento, né? Então a gente consegue compor bem, assim. A gente tem desde sopro, que é o sax, o clarinete, a percussão, que aí você pode falar melhor. Sim. Eu sou percussionista, né? Mas dentro do circo também me encontrei nesse lugar de ser baterista, né? Que é um instrumento bastante presente. Então eu sou o responsável por essa parte mais rítmica, os barulhos, né? Todos da peça. A gente diz a percuteria, que é uma mistura de percussão com bateria. Mas também tem o Cauã, que ele é formado em música, então ele vem com esse olhar mais técnico, ele toca teclado, sanfona, trompete. É o erudito da turma. Não, na verdade ele é a palha de aço da música. Ele é o multimusical, assim, ele toca tudo. Mais fotos. Aí é o depósito também? Esse é o galalão. Galalão. Esse já entra uma pesquisa que a gente tem, porque o palhaço, ele é uma máscara, né? Então, dentro dessa formação que a gente fez, a gente foi passando por várias máscaras, comédia dell'arte, a máscara neutra, e a gente encontrou essa que a gente chama de máscaras utilitárias. Que a gente está pesquisando, e nesse caso... olhar para um objeto, né? Um galão, e tentar encontrar um rosto, uma personalidade, uma voz. Nesse espetáculo concentrou bem nos galões que a gente queria trazer essa figura que prendia os artistas, né? Essa coisa rígida, quadrada, plastificada. E aí a gente foi desenvolvendo, no corre mesmo a gente usa umas sacolas, a gente foi pesquisando embalagem. Então, criar um novo olhar para um objetos do cotidiano. Né? Corre é uma sigla. É uma sigla. Corre significa coletivo, organizado, radical e revolucionário desentregadores. Desintegradoras. Quer dizer, vocês entraram agora nesse universo que a gente vê muito na rua aí, né? O iFood, não sei o que, Exatamente. O pessoal fica correndo para lá e para cá, tem que entregar aqui, entregar ali e tal. Eu acho que depois do depósito a gente entendeu esse lugar do trabalho, o quanto essas figuras, né, que estão na classe trabalhadora, elas são essenciais. E aí a gente não entrega, percebia. Não percebe, então, exatamente. Né? A entrega ficou cada vez mais relevante na nossa vida por conta da pandemia também. Além de ser um tema muito atual, a gente também quis conversar com essas pessoas, né, para entender. Porque eu, por exemplo, nunca fiz uma entrega, não entendia muito desse cotidiano. E aí a gente conversou com alguns entregadores, a gente conversou também com o Paulo Galo,
que é uma figura muito importante desse movimento, e aí começou a pensar como é que seria trazer essas questões para a cena, porque exatamente como você disse, esse trabalho é muito essencial, mas muitas vezes a gente não enxerga ele por ser corriqueiro, né? Exatamente. E aí os entregadores traziam muito esse lugar de não receber um bom dia, né, ser uma coisa que é quase que uma obrigação esse serviço, mas não é, né? A pessoa tá ali exercendo a sua função. E é um trabalho que tem, enfim, várias questões. Então as pessoas têm uma carga horária muito grande, elas não têm muitos direitos. Muito esforço físico. Muito esforço físico. Que, na verdade, antes o corre era o rap. Que era... Tem um aplicativo, né, que tem esse nome, mas também tem o rap, que tá dentro do hip hop, que também é uma linguagem que a gente trouxe para perto por conta das periferias, mas também rap é felicidade, então tinha esse jogo aí, de palavras. Então essa pesquisa a gente já conversava, a gente já queria se aprofundar nela, e aí veio a pandemia e isso ficou mais escancarado, né? E aí a gente conversou com entregadores e entregadoras, conversamos com o Paulo, encontramos ele, mostramos um pouco do trabalho para ele entender do que a gente queria falar, e a gente, enquanto palhaços e palhaças, a gente... O que os entregadores eles entregam de moto? Quais seriam os nossos veículos, né? Então, para isso, a gente trouxe a perna de pau. A gente tem as fotos aí, vamos ver. A bicicletinha do palhaço. Olha o patinetezinho. Patinete. Então a gente trouxe perna de pau. Perna de pau. Para entregar nos andares mais altos. Exatamente. É bom, né? A gente quis brincar com essa subversão, né? É o entregador de mais alto nível. Ele não precisa pegar ele não precisa pegar o elevador. Ele entrega direto lá na janela ali do cara. Não pega trânsito. Não pega trânsito. E se tiver uma enchente, ele consegue passar por cima. Então a gente vem para brincar nesse lugar também. Tem patins também, né? Tem o patins, pode entregar de vai rápido, vai costurando o trânsito. Agora tem uma história que liga isso, são cenas isoladas. Então, a história, né, a narrativa traz um pouco, apresenta essas figuras, né, e essa subversão de entregar de patins, vem tudo muito gostoso, muito de brincadeira, mas a gente também vai aprofundando na individualidade de cada entregador. Como é que a mulher nesse lugar da entrega. E conversando com outras entregadoras, a gente começou a observar esse lugar muito abusivo, esse lugar onde, por exemplo, uma coisa muito simples, as bags fecham aqui. Então, para o homem é tranquilo, mas para a mulher já tem uma pressão em cima do seio. E aí, como é que traz isso para a cena? Como é que traz o abuso? Por exemplo, a gente conversou com uma entregadora que trouxe uma questão de ter sido mordida numa entrega. E aí a gente traz isso pra cena, mas com uma camada também, né? Trazendo o cachorro não só como cachorro, mas como o abuso do machismo mesmo no dia a dia do trabalho. E aí tem... Sim, eu imagino que elas devem receber cantadas. Exatamente. Deve ter de tudo, aliás, a figura, né, do Patins, quando a gente mostrou pro Paulo Galo, ele falou, gente, se ela já sofre assédio na moto, imagina se ela tivesse de patins. E aí também brincar com essa coisa de... Tem o Cauã que faz o adegueiro, né? Isso. Do entregador que trabalha muito, consegue um dinheirinho e abre sua adega, porque aí não tem tanto esforço. E aí a figura do Rogério que... um pouco, vai para um outro lugar nessa hierarquia dentro do das aplicativo, entregas. Né? Acho que a gente, nesse início, a gente tenta mostrar a individualidade de mesmo. cada um. Porque a gente às vezes vê os entregadores e entregadoras e acha que eles são iguais, né? Eles só estão ali ou correndo atrás do dinheiro deles, ou tipo, estão trabalhando demais porque querem uma coisa no futuro. Outro dia eu tive uma surpresa, já faz um tempo, eu tive uma surpresa. Normalmente os entregadores são jovens. Sim. Até que um dia apareceu um senhor. Um senhor, entregador com a coisinha dele. Quer dizer, eu achei que, nossa, o universo é muito maior do que a gente imagina. Se a gente parar para pensar antes do aplicativo, que existiam esse trabalho de motoboy, motogirl, sempre existiu, mas depois do aplicativo e também com o desemprego em alta, todo mundo começou a trabalhar, assim, foi uma alternativa. E aí vieram, né, as taxas. Uber, né? Exatamente. De repente, nossa, foi um boom. E aí entrou essas individualidades, né? A gente começa a ver mais vertentes de pessoas muito diferentes trabalhando pro aplicativo. E até a gente chegar nesse lugar da uberização do trabalho mesmo, né? De quando... como que começa essa exploração também dentro desse trabalho. Precarização. A precarização. Né? Porque no começo, né, a gente conversando com os entregadores e entregadoras, eles falavam muito que eles recebiam melhor, recebiam bem, conseguiam fazer com menos carga de horário, menos carga de trabalho, né, trabalhando, eles conseguiam fazer um dinheiro ok, né? E hoje em dia, às vezes, eles ficam o dia inteiro, faz R$50. Então, essa precarização do trabalho também que se tornou, né? Então, e as condições são terríveis, péssimas. Você não tem um banheiro, você não tem almoço onde, você come... exatamente. Às vezes você precisa... Tem pessoas que
que não descem do seu apartamento para buscar a entrega, né? Faz o entregador ter que subir. Aí rouba a bicicleta. Rouba a bicicleta, rouba... É um universo. E aí dentro da narrativa a gente faz essa apresentação, essas questões, né, os empecilhos, os conflitos. E logo para amarrar tudo isso, o que a gente faz então? A gente derruba esse aplicativo e funda um outro com as nossas regras, um aplicativo feito pelos entregadores, porque aí tem essa outra forma de organizar. Isso é uma boa ideia, hein? E aí, exatamente. E aí a gente, né, amarra essa sigla do corre, porque faz mais sentido nós entregadores então fundarmos o nosso aplicativo. Tipo uma cooperativa, alguma coisa. Exatamente. Tipo. Como é que a gente se reorganiza, já que... Menina, você é uma revolucionária! Acho que o espetáculo é esse começo dessa ideia, né? Porque dentro uma semente, dentro né? do espetáculo a gente discute isso, discute essas condições e chega no final a gente fala, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá mais pra gente, a gente ficar, a gente tem a perna de pau, ele vem a gente faz uma junção com a história do Ícaro, né? Uma metáfora. Uma metáfora do Ícaro, que ele subiu, então na perna de pau ele sobe e ele vê o sol e a gente também brinca com as estrelas, né? Aí a gente não recebe dinheiro, a gente recebe estrelas porque a gente quer fazer essa brincadeira com os games, né? Porque o motoboy, o motogirl tá muito nesse lugar da gamificação. Então, se acontece um acidente, você não tem muito tempo pra socorrer alguém, senão você toma bloco do aplicativo. Você tem que continuar trabalhando. E aí, quanto mais você trabalha, você recebe uma avaliação melhor, então mais você tem trabalho. Aí a gente trouxe a estrela pra esse lugar também. Então, quando eles terminam uma entrega, eles ganham uma estrela. E aí o Ícaro ele vai fazer uma entrega no topo de uma montanha. Quando ele tá lá, chegando, ele observa o sol e ele vê que é uma estrela... Meu, essa é a maior estrela, eu nunca vi uma estrela como essa. E ele fica hipnotizado por aquilo, até que o sol derrete ele tem um tombo, né? Ele tem uma queda. E aí a gente vem nesse lugar das quedas dos entregadores, né? A gente vem tendo quedas porque existe uma exploração, né? No fim de tudo, né? Então a gente tem esse despertar e começa essa ideia de tentar fazer o próprio aplicativo, né? De tentar desenvolver uma própria ideia e não depender desse lugar que está explorando. E não querendo estar nesse, né, enquanto companhia, enquanto palhaços, nesse lugar de trazer uma solução, mas eu acho que esse espetáculo vem como uma abertura de um debate. Sim, a gente está aqui trazendo todas as questões, exatamente. E a gente termina com a fundação desse corre porque a gente está abrindo esse debate. Será que essa é a alternativa? Será que não? Seja. Talvez seja, mas aí a gente deixa para o público pensar depois. O corre dia 24/7, domingo, às 15 horas, na Praça Oswaldo Luiz da Silveira, a Praça do Wi-Fi. Dia 29, sexta-feira, 2 sessões, às 9 e às 15, no EMEI, professora Eudi Poli Bifone, no Belenzinho. Sexta-feira, às 9 e às 15. E no sábado, dia 30... Centro Cultural Arte em Construção, é o pessoal lá do Palombar, Pombas Urbanas. Pombas Urbanas, exatamente. Isso, legal. A Via dos Metalúrgicos lá na cidade de Tiradentes, né? No sábado, dia 30, às 16 horas. É o corre! Corre, gente! Bem. Menina, grande prazer. Muito prazer, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Tudo que vocês falaram aqui, nossa, despertou um monte botou um monte de minhoquinhas na cabeça. Que massa. Imagino que deve ter colocado minhoquinhas na cabeça de um monte de gente também. Que legal. Parabéns pelo trabalho. Legal. Muito grata. Obrigada pelo espaço. Estamos chegando ao final do Em Cartaz de hoje, mas ainda dá tempo para falar da apresentação da cantora Anaí Rosa, que vai acontecer no Sesc Bom Retiro, no domingo, às 18 horas. Anaí é paulista do interior, ela é da cidade de Apiaí, e toca viola de corda, toca violino, já ganhou vários festivais de música pelo interior de São Paulo e foi indicada ao Grammy Latino em 2019 pelo seu disco de sambas e pagodes. É o que ela vai mostrar no domingo, às 18 horas, no Sesc Bom Retiro. Com a Anaí Rosa a gente fecha o programa, voltamos na semana que vem. Aproveitem o final de semana, sigam as nossas redes sociais e até semana que vem. Um beijo a todos. Como é que vai? Saúde boa? Não foi à toa que você saiu daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua.
Só não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Se deu saudade de um amor que infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me culpar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, pode até sair batendo a porta.